Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com a fonoaudióloga Aparecida Coelho, que vem nos falar sobre voz, sobre a importância de uma comunicação eficaz, porque realmente a comunicação é tudo, não é, Cida? Que prazer ter você aqui novamente, prazer depois de tanto tempo. Prazer é meu vir conversar com você, com os teus telespectadores, sobre um tema que está presente na vida da gente, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né, Mônica? Sim, porque embora a gente fale de tantas tecnologias, a comunicação continua sendo uma das competências mais desejadas entre os empregadores. Sem dúvida, Mônica, sem dúvida. É assim, até interessante a gente pensar nisso, né? A gente vive hoje a tecnologia na casa da gente, no bolso da gente, dentro da bolsa da gente, é celular, é iPad, por várias maneiras a gente se comunica o tempo todo uns com os outros, de forma instantânea, né? Mas a comunicação, ela continua e assim, se a gente for dizer, a gente puder dizer, eu ouso dizer, na verdade, que a comunicação pessoal, ela ainda hoje, ela ganha um peso maior ainda por conta de tudo isso. E eu vou te explicar por quê. A tecnologia, por conta da informática e por conta de disponibilizar para a gente, rapidamente pela internet, qualquer tipo de informação, então você dá um Google num nome ou numa definição que você queira, rapidamente você tem muita informação. Então, obter informação é a coisa mais fácil do mundo que tem para qualquer pessoa que se dispõe a sentar e procurar no computador. É verdade. Tá? Então, informação não nos distingue mais. Antigamente, não. Antigamente, a gente fazia uma faculdade, a gente ia na faculdade, obter a informação, trazia essa informação, procurava cada vez mais melhorar essa informação, enriquecer essa informação. E quando eu ia a um empregador, quando eu ia a algum lugar, eu ia, né, com a minha formação, com o meu diploma e com toda a informação que eu adquiri. Só que, veja bem, hoje em dia essa informação não é só minha, essa informação é de todo mundo. Com certeza. Entendeu? Então, o que vai fazer diferença é a forma como eu vou apresentar para você a comunicação que está lá na internet, como é que eu vou traduzir essa informação, como é que eu vou compreender essa informação, interpretar essa informação e colocar ela a serviço do que você está precisando. Então, uma pessoa hoje vai fazer uma entrevista, como que ela deve se comunicar? Bom, em primeiro lugar, ela deve estar bem consciente do que ela pretende transmitir em termos de informação. Eu preciso saber o que eu quero dizer nessa entrevista, se eu tenho algum conteúdo e qual é esse conteúdo que eu quero transmitir. Em segundo lugar, eu tenho que me preocupar com todos os detalhes que envolvem o que a gente chama de comunicação não verbal, porque isso é pego pelo interlocutor rapidamente. Então, a imagem pessoal conta muito. Então, vestuário. Que vai de higiene pessoal ao vestuário que eu escolhi, se está adequado para aquele tipo de interação, para aquela empresa para onde eu vou, porque não existe um vestuário correto, certo, que vale para tudo. Eu tenho que ver qual é o código daquele lugar para onde eu estou me candidatando e tenho que tentar estar vestido de forma parecida, de forma adequada àquele ambiente, tá? A terceira coisa é eu estar segura de mim o suficiente para conseguir olhar no olho da pessoa com quem eu converso e de coração aberto passar todas as informações da forma mais natural possível. Então, porque isso é uma dúvida que as pessoas sempre têm. Como responder a perguntas numa entrevista? De forma prolixa, sinteticamente ou de forma mais explicada, vamos dizer assim? A gente deve ser objetivo na resposta.
a gente deve responder primeiro e depois explicar, porque se você começa explicando, dando todos os detalhes, para ir depois no final responder, muitas vezes você não vai ganhar o crédito. Então, a gente deve ser o máximo, no máximo possível, sincero ao responder a pergunta, responder rapidamente aquilo que foi perguntado, e se eu tenho tempo, então eu vou explicar. E aí a gente vai lendo os sinais de quem está nos entrevistando para perceber se eu tenho tempo para continuar explicando ou se é hora de eu encerrar, porque as pessoas nos sinalizam, né, Mônica? Então, a pessoa dá muitas pistas, às Sim. vezes até com o olhar. Às vezes você olha uma pessoa, ela tá te olhando com aquela cara de quem diz assim, que saco, né? Exatamente. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, não vai terminar logo, eu tenho muita coisa para fazer, então esse papo não vai encerrar. E isso é possível a gente ler. Para quem quer ler, né, Mônica? Porque há pessoas que estão tão voltadas para si mesmo, que estão preocupadas mais em falar, em despejar, do que realmente em travar uma comunicação. Eu sempre digo no consultório que o corpo fala. As pessoas não acreditam, mas o corpo fala. É só a gente... E assim, com pouquíssimo esforço, a gente consegue ler esses sinais, né? Agora, Cida, como tornar a nossa voz persuasiva e como ajudá-la, colocá-la a nosso favor? Olha, Mônica, persuasão, tá? Envolve, acho que se tem uma palavra que pode resumir o que persuasão significa, é emoção. Então, quanto mais eu conseguir passar o conteúdo que eu tenho que passar, tá? Com emoção, com vibração, com pulsação, mais persuasiva eu vou ser. Então, eu preciso ser emotiva, eu preciso emocionar no sentido de tocar, no sentido de sintonizar, tá? Então, eu preciso parecer natural, eu preciso acreditar naquilo que eu estou falando, eu preciso olhar no olho do meu interlocutor, mas eu também preciso fazer isso com uma voz audível, que a pessoa compreenda, eu preciso fazer isso com uma dicção clara para que a pessoa entenda da primeira vez, tá? E não reste em dúvidas. Sim. Porque comunicação não é apenas o que eu falo, é como essa comunicação chega no ouvido da pessoa com quem eu estou falando. Então, para reduzir a quantidade de mal entendimento, a quantidade de distorções na minha fala, eu tenho que ser o mais objetiva com relação ao conteúdo e o mais clara no momento que eu estou falando. Né? E aí eu diminuo bastante a chance de ser mal entendido e consigo ser mais persuasiva ou vender o peixe no português, isso, claro. E, Mônica, não vale só para o pessoal, como a gente brinca, o pessoal de vendas. Hoje em dia, nós estamos o tempo todo exercendo atividades persuasivas, né? Seja numa conferência para muitas pessoas, numa reunião pequena na empresa e até mesmo num telefonema, numa conversa a dois. Vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, a inadimplência é um problema que ocorre bastante. Como é que nós podemos lidar com esse saldo negativo que acaba acontecendo na vida do condomínio? Olha, o condomínio, assim como os condôminos, tem que adotar uma estratégia muito perspicaz. Na hora que o síndico percebendo, por exemplo, aquela unidade que normalmente não atrasa, começa a atrasar, não pagar corretamente, já tem que correr atrás no sentido de saber o que está acontecendo. Que pode ser um problema momentâneo ou pode ser um problema crônico, começar a ser crônico. Independentemente disso, sempre o caminho a ser percorrido, qual é? Da tentativa, em primeiro lugar, da negociação. Olha, eu estou com um problema financeiro e não vou conseguir pagar o condomínio na data que eu normalmente seria o vencimento. Então, eu vou deixar acumular alguns meses e depois eu vou fazer o pagamento. Isso é uma forma. Alguns síndicos não adotam isso, já adotam outro sistema. Qual é? Bom, venceu 2, 3 meses, entra com a ação na justiça. Isso não quer dizer que esteja fechada a porta do acordo, só que onera mais o devedor. Por quê? Porque, eventualmente, dentro daquele débito que era só multa, juros, atualização monetária, você também terá que incluir despesa de processo e honorários do advogado do condomínio. Quer dizer, agora, essa decisão é de assembleia? Não, porque, veja, o síndico ele tem obrigação de fazer, tá? De tomar a medida de entrar com a ação. O que ele pode, eventualmente, fazer com que a assembleia participe é um planejamento, ou melhor dizendo, um acordo com maior quantidade de parcelas, porque daí ele vai comunicar, olha, a unidade número tal
vai pagar em 30 parcelas, por exemplo, não sendo usual esse tipo de parcelamento. Bom, eu quero conversar com você numa próxima vez sobre direitos e deveres do síndico. Opa, com certeza estaremos aí. Muito obrigada, até semana que vem. Até semana. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.